Olá, vamos para mais um vídeo onde estaremos continuando estudando para trazer conhecimento para aqueles que me acompanham no canal. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e assim vamos estudando e chegando mais próximo de um varão perfeito. E hoje eu quero estudar a lição de número 4 do primeiro trimestre de 2005 da CPAD, que é estudo para Escola Bíblica Dominical. E esta lição de número 4, ela traz: na Trindade Deus é triuno. Então é dentro deste tema que é apresentado na lição é que nós vamos estudar um pouco para tirar também a nossa conclusão. E eu, com isto, quero ler no livro aos Efésios, capítulo 2, verso 20 e 21, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, o que nós vamos estudar é como ensinar os apóstolos e os profetas, que é o que Paulo está dizendo, que eles estavam firmados nesta fé. E é dentro disto aqui que nós queremos saber e conhecer a firmeza dos apóstolos que trouxeram esses ensinamentos e dos profetas. Como eu falei que na Trindade Deus é triuno. Triuno é uma crença em um Deus, que é um ser único em 3 pessoas. Esta é a definição de um ser triuno. E esta é o que a lição de número 4 está apresentando. E ela diz: o nome Deus se aplica ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo, porque eles eram um Deus tripartido. Eram 3 pessoas distintas. É o que a lição está mostrando. Então, sendo um Deus tripartido, é aquele Deus
que é dividido em três pessoas distintas. Distinta é separado. E é ensinado dentro desta lição que há duas heresias contra a Trindade, que é o unicismo e o unitarismo. Então, esta crença denominada unicismo, ela não crê nas três pessoas distintas, não crê num Deus tripartido e nem um Deus triuno. Então, diz que o unicismo é uma heresia para os trinitarianos. É o que nós aprendemos desta lição. Para que não se ensine um Jesus falso, que a Bíblia não ensina, eles passaram a mostrar que o unicismo então era uma heresia, porque o unicismo não ensina três pessoas distintas de uma trindade, nem um Deus tripartido, nem triuno, que é um ser único em três pessoas distintas. Esta é o que a lição nos está ensinando. Agora cabe a nós também fazer nossa reflexão. Se o unicismo não ensina que Jesus não é a segunda pessoa da Trindade e apresentado que o unicismo é uma heresia, então é informado pela lição que esta é um ensino que a Bíblia não nos mostra. O unicismo, então, é uma falsa doutrina, segundo o trinitarianismo. Porque o Jesus do unicismo não é o mesmo Jesus da Trindade. Por quê? O Jesus da Trindade é a segunda pessoa. No unicismo, o Jesus do unicismo é o primeiro e o derradeiro. Então, eu concordo perfeitamente que não são o mesmo. Porque para um conceito ele é o segundo, para o outro conceito ele é o primeiro e o derradeiro. E segundo os apóstolos que Paulo escreveu, ele disse que eles estavam edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora, resta a nós
tomar ciência se era isto que ensinava os apóstolos. O que eles ensinavam? O monoteísmo, ou unicismo, como queira dizer, ou trinitarianismo. Agora cabe a nós estudar para poder saber. E ainda mais, mostra que na fé trinitariana está inserido o credo de Atanásio. Então, o credo de Atanásio está inserido a fé trinitariana. E Atanásio, o que ele ensinou no seu credo, ele disse que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Este é o credo de Atanásio. Então, quando nós ouvimos o que Paulo disse que estavam firmados na fé dos apóstolos e dos profetas, a lição de número 4 está dizendo que eles estão firmados no credo de Atanásio, que é o que Atanásio ensinou: o Deus triuno, o Deus tripartido. E esta não era a fé dos profetas. E também não era a fé dos apóstolos. E quando nós estudemos o livro de Apocalipse, capítulo 1 e verso 8, ele nos diz o seguinte: 1 e 8 de Apocalipse diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E no verso 17 diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Agora, nós estamos vendo a crença, o que os apóstolos pregavam, ensinavam. Ele mostrou nesse texto que Jesus era o primeiro e o derradeiro. Ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor.
que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Bem, quem está dizendo aqui é o que há de vir. E este que há de vir é o Todo-Poderoso. E quando diz que João ele viu, diz que ele caiu a seus pés como morto. E disse, ele estendeu a sua destra, o seu poder, confortou e animou a João e disse a ele, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, a lição está nos mostrando que o Jesus dos unicistas não são o mesmo Jesus do trinitarianismo. Isto é fato, é verdade, porque para os unicistas ele é o primeiro e o último, como diz o texto. Para os trinitarianos, ele é a segunda pessoa do Deus triuno, Deus tripartido. Então, um Deus dividido. E não é o que ensinou os apóstolos. E quando é apresentado, diz que ele foi combatido o unicismo desde o seu surgimento, que é já apresentado como sendo ele o Sabélio, que cria no monoteísmo, no unicismo. Então, foi condenado pelas lideranças daquela época, dizendo que ali iniciou o unicismo, o monoteísmo, a crença em um único e verdadeiro Deus. Mas quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 6 e verso 4, Deus determinou para Moisés, dizendo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se Ele é o único, não existe outro além dele, e nem depois e nem antes. É o que diz o profeta Isaías. Deus falando pelo profeta Isaías, ele diz, eu sou Deus, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, o apóstolo Paulo tinha razão em dizer que ele estava edificado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, que Cristo era a principal pedra da esquina. Então, quando nós estudamos e vimos
muitos teólogos, quando estudo o capítulo 17 de Apocalipse, eles chegam à conclusão que a grande Babilônia, que tem o cálice de ouro na mão, está entre as 7 colinas. A grande Babilônia é Roma. E na verdade, quem definiu o Deus triuno foi o romanismo, que trouxe esse ensinamento através de Atanásio, que eu já citei o seu credo, e eles concordam que ali a grande Babilônia tem todos os vestígios que dá para afirmar que ela é o romanismo, Roma. Só que ali disse que a grande prostituta é a mãe de todas as meretrizes. Quando nós estudamos o Guia Ecumênico da CNBB, a CNBB diz que todo o batismo feito no rito trinitário tem validade, não precisa ser repetido o batismo. Que o batismo pode ser feito por aspersão, efusão e de imersão, desde que seja feito no rito trinitário. Então, ele considera que todos os ritos, sendo feito trinitário, então tem validade. Mas Paulo escreveu a Éfeso, dizendo, capítulo 4 e verso 4, que há um só batismo. E o trinitarismo afirma que há 3 batismos de forma trinitária, no rito trinitariano. Então, o unicismo não é o mesmo trinitarismo. O Jesus do unicismo não é o mesmo do trinitarismo, porque o Jesus do trinitarismo é a segunda pessoa da Trindade, do Deus triuno. E o Jesus do unicismo, do monoteísmo, é o que nós lemos no Apocalipse, que disse que ele era o primeiro e era o último. Então, as Escrituras nos afirmam que não existe um Deus antes do Deus eterno e nem um Deus depois do Deus eterno. Então,
todos que apresentar outro Deus fora do Deus eterno é o Deus falso. E este que é apresentado como segundo é um Deus falso, porque ele mesmo disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. E é o que profetizou os profetas, dizendo que ele era o primeiro e era o último. Aqui nós entendemos que o Jesus que não for ensinado como o primeiro e o último, este Jesus é um Jesus falso e não podemos aderir este ensino, absolver este ensinamento, porque senão cairemos no anátema, que é o que o apóstolo Paulo descreveu aos Gálatas, que se ensinasse outro Jesus que eles não tinham ensinado, então era o anátema, sem valor, sem serventia alguma. Mas o que ele ensinou era o Deus Todo-Poderoso. Que Deus os ajude, Deus os abençoe. E eu continuo pedindo, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto continuando estudando a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.